Inovação e negócios. Oferecimento. M7 Soluções Financeiras. Multipossibilidades para você. Best Sênior. Plano de saúde para você. 44 anos mais. Sempre com um propósito muito firme de levar informação e conteúdo de qualidade acessível a todos de uma maneira muito leve. É com prazer grande demais que a gente está aqui hoje em uma edição especial do nosso Inovação e Negócios, aqui na Jangadeiro Band News FM 101,7 e mídias digitais do YouTube e Facebook do Jornal Jangadeiro. O programa também aos sábados, 9 horas da manhã, na TV Jangadeiro SBT. Gente, eu estou muito feliz com essa oportunidade de estar aqui na PEC Nordeste 2025, que é a maior feira do agro do Norte e Nordeste do Brasil, aqui no Centro de Eventos de Fortaleza, e é um evento absolutamente grandioso. E a gente tem um espaço aqui enorme, né, que é o espaço mais bonito, mais bacana do ponto de vista econômico do evento, na minha opinião, que é o espaço destinado ao cooperativismo, tá? E a gente vai entender em detalhes toda essa história, tá? Aqui com esses convidados super especiais que estão nos recebendo aqui com muito carinho, com muita atenção, tá? E eu já antecipadamente agradeço por tudo isso. Ao José Aparecido dos Santos, Aparecido, que é o superintendente do sistema OCB no Ceará, que é a Organização das Cooperativas do Brasil na seção aqui do Ceará. E com ele, tá, o Manfredo Lins e Silva, que entrou no cooperativismo recentemente, há quase um ano, tá? O Aparecido já tem uma história longa aí, vamos já entender tudo isso. E o Manfredo, ele é o gerente de inovação, tá, da OCB aqui no Ceará, que, repito, é a Organização das Cooperativas do Brasil, seção aqui no Ceará. Meus amigos, muito obrigado pela presença, tá? Parabéns pelo belo espaço aqui nessa feira grandiosa, que é a maior feira do agro do Nordeste e Norte do Brasil. E eu vou começar aqui com o Aparecido, que é o superintendente da OCB aqui no Ceará. Meu amigo, antes de mais nada, conta um pouquinho pra gente da sua belíssima trajetória profissional e suas entregas, Aparecido, muito relevantes ao cooperativismo. Ok, Daniel. É um prazer também estar contigo aqui. A minha vida do cooperativismo, ela começou quando eu tive que realizar um trabalho, na época, junto às Cáritas brasileiras, em comunidades no interior do Maranhão. E ao desenvolver o trabalho com os pequenos produtores do Maranhão, eu senti a necessidade... Você é maranhense? Eu sou cearense. Eu senti a necessidade... Como é que você foi parar no Maranhão? Olha, eu fui parar no Maranhão porque eu fiz uma seleção através da Cáritas brasileira. E nessa seleção eu fui o mais jovem dos selecionados. Então, o coordenador disse, eu vou te botar para a pior região do Maranhão porque você é novo, você aguenta a região. Os outros eu vou escolher a seleção. E eu fui realmente para uma região ali, pertinho dos Lençóis Maranhenses, ali, uma cidade chamada de Urbano Santos. E a minha missão era de trabalhar com os produtores rurais do Maranhão, no sentido de ajudá-los a inovar a forma de produzir. Mas, veja lá, a gente quer inovar a forma de produzir, e quando eu chego lá, o produtor ainda produz no meio do mato. Ele não destocava o terreno, ele não fazia todos esses aspectos que precisava fazer em relação à agricultura. E o primeiro desafio era como eu vou, de fato, ajudar esses produtores a produzir mais, produzindo nessa condição aqui. Então foi nesse momento que eu senti a necessidade de um apoio que pudesse, de fato, trazer a esses produtores
mas não era uma coisa de uma doação. O que interessava ali é que, de fato, eles descobrissem a forma de se fortalecer através daquela união do trabalho deles. E aí eu senti a necessidade do cooperativismo e fui atrás. E comecei a trabalhar com esse pessoal a questão da cooperação. Pensamos em cooperativa a princípio. Vamos aprender o que é cooperação para a gente. E começamos a juntar pequenas quantidades de farinha nos pequenos depósitos, porque era o alcance dele, para mostrar que o pouco, um grande número de pessoas juntos, ele termina tendo um resultado bem maior. E passamos a discutir isso e puxamos aí as necessidades que eles tinham. História sensacional. E aí? Olha, nós tivemos que, de fato, fazer o seguinte. Conseguimos com a Caritas Brasileira, através de um projeto que eles tinham lá chamado de Fundo Rotativo, um recurso que a gente recebia e tinha que ser devolvido. Por que isso, Aparecido? Porque eles viviam na dependência das pessoas que estavam lá perto, os comerciantes que estavam em torno ali da comunidade. Eles trabalhavam coletivamente, mas o que acontecia? Antes de produzir, ele pegava o financiamento porque já tinha necessidade de manter a alimentação familiar. Quando a produção estava no momento, o cidadão também queria receber, que era o momento que o preço estaria mais baixo. Então era uma dependência, era uma coisa boa, porque estava trazendo aquilo que eles estavam precisando, mas ao mesmo tempo uma dependência maléfica para a situação deles, porque o resultado ele era de se tornar dependente, se tornar um ciclo de dependência dentro. E a gente queria quebrar exatamente esse ciclo. E nós vamos já conversar com o Manfredo, que aí eu imagino ele ouvindo essa história. O Manfredo está há quase um ano só no cooperativismo, é um cara de inovação. Ouvindo essa história, Manfredo, tão rudimentar do início de tudo. Mas antes de ir para o Manfredo, eu estou agora curioso, Aparecido. Estou curioso para saber daquela época dando um salto até hoje. O senhor que é o superintendente do sistema OCB aqui no Ceará, que é a Organização das Cooperativas do Brasil. Como é que aconteceu? Eu sei que é uma história longa, vou tentar resumir. Vamos. Mas como é que aquele garoto, atrás de um sonho de ajudar pessoas no interior do Maranhão, há tantos anos atrás, numa época onde não se falava disso, como é que aquele garoto cresceu tanto do ponto de vista pessoal, profissional, ajudou tanta gente, é um líder muito relevante do setor de cooperativas hoje. Como é que aquele garoto se tornou esse cara que faz um trabalho tão bacana hoje, meu amigo? Pois é, essa viagem de volta que aconteceu aqui no Ceará, o que aconteceu? Do meu trabalho no interior, eu fui levado para a sede em São Luís. Passei a visitar todo o Maranhão e não mais uma comunidade isolada como eu estava trabalhando. E aí, desse crescimento, eu tive que começar a contribuir com a Universidade do Maranhão, porque alguns projetos, alguns problemas coletivos, eles enxergavam que a gente tinha essa habilidade pela convivência que tivemos no campo, de ajudá-los a fazer isso. E aí, isso era nas palafitas. Fizemos um trabalho interessante com a universidade, no sentido de ajudar os moradores daquelas palafitas. Mas aí, nesse momento, eu fiz uma seleção, que era exatamente que a Sudene estava jogando. E como planejador, eu passei dessa seleção e tive que ser chamado para o Ceará, de volta. Eu não vim, a princípio, porque o meu superintendente tinha viajado e eu estava praticamente respondendo por ele na empresa. E eu esperei ele chegar do Canadá, avisei o estado do Ceará que eu não podia vir naquele momento, mas não estava decidindo do cargo que eu tinha sido selecionado. E vim para o Ceará. Fui trabalhar no projeto sertanejo, que era também ligado à parte rural. E a partir daí, eu tive que trabalhar do sertanejo, aí sim. Aí eu fui para cima do cooperativismo
eu vim trabalhar na organização das cooperativas do Ceará nessa época. A partir desse momento, aí sim, começamos a trabalhar o cooperativismo de fato. Não simplesmente a cooperação, mas era refinar de como utilizar essa cooperação para que o trabalho dele passasse a dar o resultado que ele estava esperando. Eu não quero romantizar aqui, de forma alguma, romantizar missão e propósito. Não quero romantizar. Mas quando você pega um líder desse, não é não, Manfredo? Um cara que sabe o porquê faz o que faz, né? E fala com essa maestria toda, a gente tem mais esperança no nosso Brasil cada vez mais. Manfredo Lins e Silva, que é gerente de inovação da organização das cooperativas no Brasil, aqui no Ceará. Uma história recente no cooperativismo, né? Não é cearense, está aqui há pouco tempo. Conta um pouquinho, antes da gente entender toda essa questão do cooperativismo, para a gente ir mais a fundo, Manfredo. Conta um pouquinho da tua história pessoal e o que é que o trouxe ao cooperativismo aqui no Ceará, meu amigo. Prazer, obrigado pela tua presença. Igualmente, Daniel. Prazer estar aqui no Sistema Jangadeiro. Gostaria de saudar todos que nos ouvem e nos assistem nessa conversa nossa sobre o cooperativismo. A minha história é uma história bem engraçada, de certa forma. Eu nasci no meio do agronegócio, sou neto de cearense, eu tenho um avô de Sobral e um avô de Jardim, uma avó alagoana, uma avó pernambucana e minha mãe é paraibana. Que maravilha, hein? E eu fui nascer lá no Centro-Oeste. Os dois cearenses se conheceram lá, resolveram casar os dois filhos mais velhos, meu pai e minha mãe, e eu tô lá. E eu fiz o caminho inverso dos meus avós e acabei vindo parar aqui no Ceará. Eu sou engenheiro agrícola de formação. Eu costumo dizer para a turma que eu trabalho com inovação desde os 4 anos de idade. Foi quando meu pai pela primeira vez perguntou assim: você vai ser o quê quando eu crescer? Eu falei: pai, eu quero inventar coisas, eu quero ser cientista. Ele falou: não, vai ser engenheiro. Foi o que ele me sugeriu. Então, eu fiz engenharia agrícola, sou formado na Unicamp, fiz mestrado, fiz doutorado, fui trabalhar na indústria de máquinas agrícolas, né? Trabalhei numa grande fábrica de tratores, líder de mercado naquela época. Qual foi? Atualmente, Massey Ferguson. Fui engenheiro trainee, engenheiro de produto, desenvolvemos... Naquela época, a inovação não tinha esse formato que tem hoje. Naquela época, as engenharias das empresas eram quem fazia a inovação, então não havia inovação aberta, e a gente fazia parte de um grande grupo de inovação, e fiz algumas patentes, participei de alguns desenvolvimentos importantes dentro da indústria. Aí depois fui fazer mestrado, e nunca me desvinculei do agronegócio. Nós temos uma fazenda lá no Centro-Oeste, trabalhamos com pecuária. Vizinho da nossa fazenda tinha uma cooperativa, uma usina de álcool e açúcar, muito bem sucedida, mas nossa vocação não era produzir cana de açúcar. Nossa vocação era pecuária de corte, pecuária de cria e de corte. E com o tempo fui para a universidade, mantive a atividade agrícola, engordava um gado lá junto com meu pai, era sócio do meu pai na fazenda, e por circunstâncias de família, eu tenho uma filha que precisava morar na praia, problema de alergia muito forte, quando a gente ia para a praia ela ficava bem. E aí uma empresa, um grande hospital da região me chamou, arrumaram um headhunter e foram me buscar como executivo lá no Centro-Oeste para fazer gerenciamento de inovação, pesquisa, desenvolvimento de fármacos aqui no Ceará. E eu vim, não tive dúvida, precisava morar na praia, falei, vim embora. Isso foi há 17 anos atrás, né? Mas nesse período eu fui diretor de Centro de Ciências Agrárias, anterior à minha vinda para cá, né? Fui pró-reitor de pesquisa, diretor de Centro de Ciências Agrárias lá no Centro-Oeste, em 2 grandes universidades. Né? Também continuamos a trabalhar com pesquisa, com inovação, com extensão rural. A minha experiência no cooperativismo, meu pai era cooperado, ainda é, há mais de 25 anos, cooperado do Sicredi, né? Então, nosso banco lá é uma cooperativa, né? Então, na universidade, eu fui um dos incentivadores do cooperativismo. Nós tínhamos lá um professor que era superintendente do Sescop, no Mato Grosso do Sul, muito amigo meu,
Márcio Porto Carreiro, que é a posição que o seu Aparecido ocupa dentro do sistema aqui no Ceará. A gente conversava muito de cooperativismo, então a gente incentivava o ensino do cooperativismo dentro das ciências agrárias, né? E recentemente recebi um convite do Sistema UCB para nós virmos trazer a inovação, desenvolver a inovação para o cooperativismo nas suas diferentes áreas, né? O cooperativismo tem oito segmentos, né? E aí aqui estou. Eu estava pensando aqui, seu Aparecido, quando o senhor chegou no Maranhão, no interior do Maranhão, bem novinho, esse projeto que você nos relatou aqui. E aí, naquela época, não tinha absolutamente nada dessa cultura de inovação que o Manfredo falou aí. Então, eu estou imaginando o senhor ouvindo essa conversa dele, a história dele, belíssima história, parabéns, que envolve pesquisa, academia, gestão, né? Mas na sua época não tinha nada disso. Então, é aquela necessidade de reinvenção profissional que a gente tem que ter com o passar do tempo e aliar essas novas técnicas de inovação, essa cultura de inovação, tá certo? Na sua época lá que não tinha nada. Vamos falar um pouquinho de inovação, né? Qual é o grande desafio desse trabalho, né? Que o Manfredo vai capitanear aqui na OCB no Ceará. Na época era na raça, não era? Na época, eu queria fazer um pequeno retorno aqui, uma observaçãozinha. Como falou aqui o meu amigo Manfredo. Eu fui uma primeira cooperativa, ele fez eu lembrar disso agora, levado pelo meu avô. Ele era associado e foi lá, olha, meu filho, é aqui. Começou aí. Acho que foi nesse momento que eu recebi a ferroada da abelha e da cooperação. Começou então, com o seu avô. Tudo vem de casa. Tudo vem de casa. Tudo vem do berço. Tudo. Certo. Por exemplo, se eu fosse, o que é que poderia se pensar, eu já aqui no Ceará, já na organização das cooperativas, quando tive que ir para o interior do Ceará, falar de cooperativismo, era um momento de inovação. Não era essa inovação que o meu amigo agora fala, mas era uma inovação porque as cooperativas estavam com a crise da época, que era a produção de algodão, como sair da produção do algodão. Esse era o desafio, era o algodão? Como conviver agora com a ausência do algodão, que é na época que trocava o cooperativismo, e fazer uma cooperativa, de fato, continuar sua missão de melhorar a vida daquele povo que ela estava junto com ela. Aparecido, o senhor falou agora uma coisa demasiadamente importante. Demasiadamente. Quando a gente fala em inovação, a gente pode ser remetido, e aí o Manfredo pode explicar melhor do que a gente, mas quando a gente fala em inovação, né, Manfredo? Muitas pessoas podem relacionar com tecnologia. Sim. Com coisas eventualmente sofisticadas. E não é. Não Às vezes a inovação é algo simples, rotineiro em um processo elementar que seja. Só que é tão importante, é tão simples que é muitas vezes desprezado. Então é muito importante essa fala aqui do seu Aparecido, que exatamente inovação não é necessariamente uma coisa tecnológica, complexa. A inovação ela pode estar em uma simples alteração. Faz sentido? Daniel, faz todo sentido do mundo e eu falo para tudo o seguinte, que a coisa mais difícil de ser feita é o mais simples. E no segundo bloco a gente vai entender agora a magnitude dessa feira, que é a PEC Nordeste, que é a maior feira do agro do norte e nordeste do Brasil. Vamos entender essa dimensão. E vamos entender também em detalhes o trabalho da OCB, que é a Organização das Cooperativas do Brasil, aqui no Ceará, que é comandada pelo seu Aparecido, que é o superintendente do sistema aqui no Ceará. Segura aí, a gente volta já. Inovação e negócios. Oferecimento.
M7 Soluções Financeiras. Fortaleza, a terra da luz, agora conta com a Best Senior. Best Senior, o plano de saúde especializado em nós, que temos 44 anos ou mais. A Best Senior chegou em parceria com os melhores e mais completos hospitais de Fortaleza. Viva mais, viva melhor com a Best Senior. Mude agora. Best Senior, plano sem coparticipação, com estudo de aproveitamento de carências e uma linha de cuidados. Contar nossa história é narrar a trajetória de cada pessoa que faz parte dela. Começamos com 2 funcionários, eu e o Dandan, e hoje somos quase 100 pessoas. Nos consolidamos no mercado há mais de 28 anos. Hoje, oferecemos uma plataforma de multipossibilidades, alinhando aspectos financeiros ao seu principal objetivo de vida. E a gente hoje tem fundamentalmente 2 verticais de atuação na área financeira. Uma vertical de crédito e uma vertical de investimentos. Investimos cada vez mais em tecnologia. Expandimos para além do mercado financeiro. Hoje somos uma casa de soluções. E vendo as pessoas colocando isso em prática, as pessoas realizando seus projetos, eu acho que é isso que dá vontade de vir aqui todo dia. O impossível é o que nos move a ser melhor. Nós, da M7, somos seus parceiros na construção de um futuro próspero, pois quando você é multi, o futuro é multi. Inovação e negócios. Oferecimento. M7 Soluções Financeiras. De volta aqui com o nosso Inovação e Negócios de hoje, direto da PEC Nordeste 2025, que é a maior feira, né, do agro do Norte e Nordeste. Importantíssimo do cooperativismo na economia brasileira, desde 1844, tá? Mas o Manfredo, que é gerente de inovação da OCB aqui no Ceará, né, estava me corrigindo e a gente teve aqui a informação que é o maior evento do agro do Brasil indoor. Exatamente. Indoor, né? Então, realmente é um evento magnífico e a gente está à honra de estar aqui com o Manfredo, que é o gerente de inovação da OCB no Ceará, e com o superintendente do sistema OCB aqui no Ceará, que é o senhor José Aparecido dos Santos, tá? Senhor Aparecido, a OCB é a organização das cooperativas no Brasil e o senhor é o superintendente aqui na seção do Ceará, tá? E vamos explica para mim, para todos nós, o que é a OCB, né? Qual é a importância, inclusive, do evento em si, da PEC Nordeste, o maior evento indoor do agro do Brasil, né? Então, qual é o papel da OCB? Qual é a tese dela? Onde é que ela está inserida dentro do Sistema S? Explica para a gente em detalhes, vamos tentar entender, seu Aparecido, Manfredo, o trabalho da OCB aqui no Ceará. Olha lá, o trabalho... O que acontece então com a OCB? Lá dentro nós temos a OCB, a Organização das Cooperativas Brasileiras do Estado do Ceará, e temos o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo, que estão juntos. A OCB, ela faz a representação e a defesa do cooperativismo, tá certo? Eu gostaria de chamar a atenção que a defesa é do cooperativismo e não da cooperativa, é do cooperativismo. E o SESCOP é o braço da capacitação, tá certo? Do aspecto da organização dessas cooperativas e, naturalmente, é o órgão aonde o associado começa a trabalhar a questão do negócio. Forte. Mercado não é coisa de se brincar com eles. Ou você está pronto para chegar para o mercado, ou é difícil você ver com resultado. Então, a OCB cumpre esse papel aqui no estado do Ceará. A missão dela é, de fato, desenvolver o cooperativismo do estado do Ceará de maneira sustentável. Esse é o grande desafio que nós temos, através das cooperativas. E aí, o que acontece? Eu gostaria aqui de deixar um abraço para o doutor Amilcar,
lá da FAEC, por essa oportunidade dessa parceria da OCB com a FAEC, porque no PEC Nordeste, a OCB tem uma oportunidade de se voltar para uma grande coisa que falou-se bastante aqui, que é da sociedade brasileira não conhecer bem o cooperativismo, um percentual alto, inclusive. E a OCB, junto com o SESCOP, está investindo nesse aspecto, para que a sociedade tome conhecimento, não só do que é o cooperativismo, mas conheça o trabalho das cooperativas que compõem isso. E o PEC Nordeste é um momento fantástico para isso. Porque em vez da gente estar falando teoricamente o que é o cooperativismo, as nossas cooperativas apresentam o que é o cooperativismo, mostrando a realização que o cooperativismo trouxe para ele. Eu visitei aqui uma cooperativa aqui que está aí para a gente, aqui, a Coopernorte. São jovens, bem recentes, saíram em 2 anos de 400 mil para mais de 10 milhões. Quer dizer, isso parece um milagre, mas é isso que empolga a quem está envolvido no movimento cooperativista a manter-se, a buscar resultado. Porque na hora que os associados estão preparados para produzir, organiza a sua produção e conhece a missão do sistema que ele está envolvido e aprende ir ao mercado e começar a barganhar e ganhar com isso, fazer a riqueza que o pequeno produtor, ou o grande produtor, ou o profissional, porque nós temos cooperativas que vendem o trabalho, né? Ou o pessoal da saúde, mas de qualquer forma, seja vendendo o trabalho ou vendendo o produto da agricultura, ele precisa que esse produto, o que ele está produzindo de riqueza, volte, porque ele precisa disso para manter sua família. Então, o PEC Nordeste traz para o sistema OCB a oportunidade de tornar sua missão uma coisa prática, de divulgar para a sociedade de forma prática o que é o cooperativismo, através do próprio resultado da produção que está sendo apresentada aqui, da negociação que teve, para que a sociedade entenda que o cooperativismo não é um sonho, não é uma coisa paternalista. Não se trata de dar a quem está necessitando. É um negócio sustentável. É um negócio sustentável e que uma grande missão é fazer os produtores entender isso, serem dono disso. Paulo Freire dizia muito bem isso. Não basta aprender a palavra, é preciso aprender o sentido dela. E é nesse momento aqui no PEC Nordeste que a sociedade passa a entender qual é o objetivo, então, do cooperativismo. É aqui. Porque ela vai ver o produtor, me permita só concluir aqui, vai ver as pessoas, que estão dentro do cooperativismo, cada um apresentar o resultado do seu trabalho para a sociedade. A gente, se quer entender o papel do cooperativismo de saúde, pensa na pandemia, sem um trabalho organizado, sem uma liderança forte como foi nisso, para entender o resultado que essa cooperativa está trazendo para a sociedade. Eu vi aqui o estande da Unimed em Fortaleza. O que o Elias fez na pandemia foi absurdo. Vai dar certo, né? A Unimed é uma cooperativa. A Unimed é uma cooperativa, por isso que eu citei. Eu queria fazer uma pergunta para vocês dois, a mesma pergunta. Eu queria ter a visão, é a mesma pergunta, mas certamente a narrativa vai ser diferente pela complementariedade linda dos perfis. A pergunta é a seguinte: o senhor Aparecido, que é o superintendente do sistema OCB no Ceará, que é a Organização das Cooperativas Brasileiras no Ceará, e para o Manfredo, tá? Manfredo é o gerente de inovação. A pergunta é a seguinte: quero focar agora no cooperativismo no Nordeste. Como é que o cooperativismo no Nordeste ele se torna cada vez mais protagonista
como ele está sendo, né, para estimular o cooperativismo no Brasil. E como é que os jovens, que o senhor citou agora há pouco, se inserem e estão cada vez se inserindo mais, como é que a gente intensifica isso nesse momento. Vamos começar aí com o nosso amigo de fora, de inovação? Vamos falar então um Manfredo, vamos falar um pouquinho queria a de sua números. visão, queria a sua visão disso. Cooperativismo no Nordeste e como é que os jovens entram nisso, que muito bem citou agora há pouco, tá certo? O Desaparecido. Mas eu queria voltar um pouquinho mais para trás. Todos os dias a nossa sociedade consome produtos do cooperativismo e não sabem disso. Quando você estiver diante de um produto que tiver lá a marca Somos Coop, aquilo foi produzido por uma cooperativa. O cooperativismo no Brasil hoje, o ano passado, fechou em 692 bilhões de reais em faturamento. Nós somos 6% do PIB nacional em termos de movimentação da economia brasileira. 53% da produção de grãos desse país está no cooperativismo. Exportação de suínos, avicultura, na sua grande maioria, que se come de suíno e frangos aí fora do Brasil, é por meio de cooperativas, né? Todo dia a gente vai no supermercado e compra lá um café de cooperativa, uma verdura de cooperativa, uma cachaça de cooperativa. Nós temos um leque muito grande. Dentro do Ceará, e aí o Brasil tem 4.500, 4.300, 4.500 cooperativas. Muito importante você trazer esses números para que a gente tangibilize entender a dimensão a da dimensão coisa. que eu falei há pouco, mas é importante você ilustra mais ainda com número, com dado. Nós temos 23 milhões de cooperados no Brasil. Mais de 10% da população brasileira é de cooperados. Geramos 550 mil empregos diretos nas empresas que o cooperativismo congrega, nas suas fábricas, na produção direta. Então é um negócio muito interessante. Dentro do Ceará, nós faturamos o ano passado, o cooperativismo como um todo, 6,12 bilhões de reais. A nossa meta para daqui 3 anos é faturarmos 10 bi no Ceará com cooperativismo. Temos aí um desafio dentro do agro para a gente desenvolver esse agro do cooperativismo cearense mais ainda, né? A meta do cooperativismo nacional para 2030 é de 1 tri de faturamento. Nós temos 147 mil cooperados no estado do Ceará e nós geramos 13 mil empregos no estado do Ceará com cooperativismo. Nós representamos no estado do Ceará 3,18% do PIB do estado. Então, isso são números interessantes e a população não conhece. Muito importante a gente sabe registrar, viu, Brito? Esses números, dar destaque nisso. Estamos aqui ao vivo, né? Falando aqui com a produção, porque dados que ilustram o que nós falamos em tese há pouco. Esses números são públicos, estão no nosso site lá somoscoop.com.br. No sistema OCB, também, esses números do sistema OCB Ceará, também temos lá, esses números são públicos. E a gente não tem noção. Você vamos dizer assim, usuário da Unimed, não sabe que está na mão de uma cooperativa, né? É um trabalho belíssimo que o sistema Unimed faz. Aliás, o sistema Unimed é a maior cooperativa de saúde do mundo. A maior cooperativa de saúde do mundo é o sistema Unimed. E o case da Unimed de Fortaleza, falo de novo, é um case incrível, né? De boa gestão. É a quarta maior do Brasil, né? É a quarta maior do Brasil. Um exemplo de cultura, de tratamento de pessoas. Todo ano ganha primeiro e segundo lugar no GPTW, grandes empresas. Enfim, é o cooperativismo, né? E Daniel, nesse caso, na área de saúde. E no mundo, Daniel, o cooperativismo movimenta 15 bilhões de reais. É maior do que o PIB brasileiro, que é de quase 12 bilhões de reais. É 2,3 bilhões de dólares o cooperativismo. Então, o cooperativismo é um baita negócio, é um modelo de vida muito interessante e, como te disse, ele é uma grande inovação apesar de ele ser antigo, ele é uma grande inovação para os desafios sociais
da atualidade. Eu achei interessantíssimo na hora que o seu Aparecido me corrigiu. Daniel, quando eu fui para o Maranhão lá atrás, eu fui inovar. Isso. A gente continua Sensacional. inovando. É verdade. Verdade. Inovação não é necessariamente tecnologia. A tecnologia é um dos pilares da inovação, mas não é o único. É isso. Mas não é o único. Então, dentro desse contexto, os jovens são a continuidade. Nós precisamos difundir a cultura do cooperativismo para os nossos jovens. E nós temos um programa, o seu Aparecido pode falar melhor disso, onde a gente está aí conquistando corações e mentes para o cooperativismo. Por exemplo, no agro nós temos um grande desafio no agro do semiárido. A agricultura familiar no sul do país tem 75% de mecanização agrícola. A agricultura familiar no semiárido, na nossa região, tem 3%. Ninguém quer ir mais para a roça, para puxar enxada. Então falta tecnologia, falta inovação, falta aquilo que eu falo que é semiaridizar as tecnologias da prateleira do agro, que ela é riquíssima. Eu conheço muito bem a prateleira do agro, faço parte de vários grupos de discussão, de tecnologia, da mecanização agrícola, da irrigação dentro do país. Conheço bem o agro do Centro-Oeste, o agro paulista. Então nós temos uma prateleira muito grande para trazer para cá. Isso é fator de fixação no campo e fator de crescimento das nossas cooperativas do agro. Temos um desafio imenso para resolver com inovação, com adaptação de tecnologia à realidade nossa, à realidade fundiária, à realidade climática. Então a gente tem muita coisa para fazer, porque hoje, se falar assim, não tem mais cooperativa, nós vamos passar fome. Se falar assim, acabaram as grandes cooperativas do agro, lá do sul, do sudeste, vai ter problema. Quando você tem 53% da produção de grãos de cooperados de cooperativa, aí você fala assim, puxa vida. Aí nós temos coisas muito interessantes. Nós temos uma cooperativa, por exemplo, na nossa região, de camarão. Eu tenho dito para a turma que a próxima fronteira agrícola brasileira, ela vai acontecer onde a tecnologia permitir a produção. Sempre foi assim. A tecnologia permitiu a produção, a gente deve muito para a Embrapa com isso, né? Com soja, Trabalho com incrível, braquiária, né? Não, o Brasil não seria, talvez não tivesse... Trabalho incrível da Embrapa, bem colocado. Nós não estaríamos nessa feira, não existiria essa feira sem o trabalho impressionante da Embrapa, o trabalho que faz a Embrapa. Né? Então a gente tem aí um leque de coisas para serem feitas, de trazer a tecnologia para dentro desse agro, para a gente transformar este semiárido. Seu Aparecido, eu mantenho uma pergunta, mas eu quero... É a mesma pergunta, mas eu queria lhe pedir para a gente focar nos jovens. Por dois motivos. Pelo seu Aparecido, quando foi com o avô lá atrás, e que foi para o Maranhão, um jovem. E porque foi a primeira coisa que o senhor falou aí, quando eu toquei nesse assunto. O jovem. E o jovem no meio dessa conversa, meu amigo? Como é que a gente atrai cada vez mais? Que já está bem bacana, né? Tem. Já está bem bacana. Tu pensa aí na minha cabeça, pensando de tudo isso, e chegando agora aqui nesse movimento PEC Nordeste, quer dizer, a caminhada que o cooperativismo deu. Quer dizer, o cooperativismo hoje, me permita, agora eu estou sentindo a necessidade de dar uma abertura aqui um pouco mais aqui. Meu amigo colocou uns números interessantes, então é interessante que a gente puxe isso daí tudo. O melhor desse programa é exatamente essa complementariedade da coisa mais estratégica, da liderança e da inovação, digamos, mais ao pé da letra. É sensacional. Quer dizer, por favor. Antes do SESCOP, do Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo, o movimento cooperativista não tinha esse alcance que nós temos hoje. O SESCOP alavancou isto. Hoje nós temos uma frente parlamentar, políticos eleitos pelos os cooperados das regiões, que está lá a defender os interesses do cooperativismo, o desinteresse de todas as pessoas que participam lá. Nós temos a nível de Brasília um programa Capacita Coop, que de forma online todo mundo pode participar, todo mundo pode encontrar o conhecimento do cooperativismo, coisa que antigamente não era tão fácil. E vamos entender também em detalhes o trabalho da OCB.
que é a organização das cooperativas do Brasil, aqui no Ceará, que é comandada pelo seu Aparecido, que é o superintendente do sistema aqui no Ceará. Segura aí, a gente volta já. Inovação e negócios. Oferecimento. M7 Soluções Financeiras. Fortaleza, a terra da luz, agora conta com a Best Senior. Best Senior, o plano de saúde especializado em nós, que temos 44 anos ou mais. A Best Senior chegou em parceria com os melhores e mais completos hospitais de Fortaleza. Viva mais, viva melhor com a Best Senior. Mude agora! Best Senior, plano sem coparticipação, com estudo de aproveitamento de carências e uma linha de cuidados. Contar nossa história é narrar a trajetória de cada pessoa que faz parte dela. Começamos com 2 funcionários, eu e o Dandan, e hoje somos quase 100 pessoas. Nos consolidamos no mercado há mais de 28 anos. Hoje, oferecemos uma plataforma de multipossibilidades, alinhando aspectos financeiros ao seu principal objetivo de vida. E a gente hoje tem fundamentalmente 2 verticais de atuação na área financeira. Uma vertical de crédito e uma vertical de investimentos. Investimos cada vez mais em tecnologia. Expandimos para além do mercado financeiro. Hoje somos uma casa de soluções. E vendo as pessoas colocando isso em prática, as pessoas realizando seus projetos, eu acho que é isso que dá vontade de vir aqui todo dia. O impossível é o que nos move a ser melhor. Nós, da M7, somos seus parceiros na construção de um futuro próspero, pois quando você é multi, o futuro é multi. Inovação e negócios. Oferecimento. M7 Soluções Financeiras. E aí, o que acontece? Dentro de tudo isso, nós temos o Somos Coop, que já chegamos a falar dele aqui. O Somos Coop tem um papel importante, porque ele está querendo levar para a sociedade o cooperativismo, mas ele também está querendo mostrar para a sociedade que o cooperativismo ele tem uma lógica, é um sistema organizado. E como sistema, ele também precisa ser representado. E o Somos Coop faz as 2 coisas ao mesmo tempo. Representa as instituições e, naturalmente, puxa a questão do cooperativismo nesse aspecto. E aí eu entraria nos jovens. Desde que eu comecei a trabalhar essa coisa do cooperativismo, que sempre tentei investir. Eu trabalhei numa cooperativa aqui no interior do Ceará, que nós tínhamos comitê de jovens que participava das reuniões da diretoria, só não fazia votar, mas tinha voz para aprender. O que era isso, Aparecido? Era buscando incluir o cooperativismo na mentalidade desse associado, desse jovem associado, que antigamente só tinha um caminho de ir para São Paulo. Porque parece que todo o resultado da vida estava lá. E mostrar para ele que aqui no Nordeste, se a gente tiver organizado, se a gente tiver uma organização cooperativista, ele pode também vencer sem precisar ir para São Paulo. Com as nossas condições, com a nossa cara, com a nossa forma de falar aqui. E aí, meu amigo, dessa experiência toda, Brasília, com todo esse apoio às unidades estaduais, ele está trazendo essas programações todas, de tal forma que nós contamos aqui no PEC Nordeste ontem, com a presença de Dr. Márcio, que é o presidente da Organização Nacional, tá certo? Do Zé Alves, que internacionalmente representa as Américas, aqui, no cooperativismo, ligado à CI. Eu tenho aqui uma lista de grandes nomes que aqui estão. Pois é. Grandes nomes. E do ex-ministro lá, o Roberto Rodrigues, que veio prestigiar a nossa movimentação. É um evento grandioso, o maior evento indoor do agro do Brasil. Certo. Mas aí, ok, todas essas pessoas estão colocando o seu conhecimento à disposição da sociedade, falando do cooperativismo, da disposição da sociedade. Mas tem um detalhe, tem 2 pontos que a gente precisa levar em consideração.
Tudo bem, estamos falando de produzir, estamos falando de organizar a produção, estamos falando de inovar, mas tem 2 aspectos que precisam ser inovados seriamente. Primeiro, é que o cooperativismo está ficando meio velho às pessoas. E isso precisa ser inovado. E precisamos convidar e capacitar os nossos jovens a assumir essa batuta para o futuro. E precisamos envolver as mulheres cada vez mais nesse movimento. Perfeito. E envolvermos em que sentido? Nós temos um número de mulheres aqui em todas essas cooperativas que está aqui presente, tem bastante mulheres nessas cooperativas. O protagonismo, né? O que precisamos reforçar é que essas mulheres também passem a participar do poder de decisão. Não só representar, mas também comece a ajudar ao homem a pensar nesse grande negócio que é o cooperativismo. E dentro desse aspecto, nós tivemos aqui da PEC Nordeste, representantes de todas as organizações do Nordeste, os novos estados, trazendo os seus presidentes e os seus superintendentes, mas também as cooperativas. Porque não basta só capacitar o presidente da cooperativa. A gente precisa, de fato, que o cooperativismo apresente as grandes lideranças, mas apresente também aquele que está na base produtiva, para que a pessoa se sinta parte do cooperativismo. E o jovem é muito atento para isso. E nós estamos vivendo num momento de inovação. Não é um momento mais do Aparecido trabalhar no lado do Maranhão, mas é um momento aqui do Manfredo buscar uma forma naturalmente parecida com a cara do nordestino, com a cara da situação das cooperativas, de trazer essa inovação. Mas com a liderança forte, que eu vou já tocar nesse assunto aqui. Eu estou frustrado mesmo, porque uma conversa dessa era para ter 3 programas. E a gente, infelizmente, está chegando no final. E eu estou frustrado. Não, vamos marcar uma outra. Eu estou frustrado. O termo é esse mesmo, me desculpem. Um outro programa. Né? Pra gente conversar de SG, pra gente conversar de café, pra gente conversar de cultivo protegido. Eu me preparei muito para esse momento. Agradeço aí a assessoria, que me deu muito material, né? E eu nem comecei a minha pauta aqui. E eu queria convidá-los novamente para a gente fazer um programa lá na Jangadeiro, especial, para a gente falar mais disso tudo. Mas eu tenho uma pergunta para o Manfredo e mais uma pergunta para o seu Aparecido, rapidamente. Ok. Eu não posso deixar de perguntar. A primeira, eu vou fazer para o Manfredo, agradecendo a sua presença. Parabéns, obrigado por você ter vindo aí usar a sua experiência, sua história em prol do trabalho aqui no Ceará, no Nordeste. E existe alguma coisa que a gente não falou, que mereça ser dito? Sim. E que porventura, meu amigo, nós não colocamos? Eu acho que é interessante falar aquilo que a gerência de inovação do Sistema OCB está buscando nesse momento. Ontem nós fechamos aqui um pacote de convênios com a Universidade de Fortaleza, com a Unifor, com o Nutec, com a Federação de Agricultura, porque a nossa ideia é fazermos uma grande conexão com o sistema de inovação, de ciência, tecnologia e inovação que existe no nosso estado, que é belíssimo, riquíssimo, para colocarmos isso tudo à disposição das nossas cooperativas. Então nós não vamos inventar laboratório, criar laboratório. Você falou agora um ponto muito legal. Nós vamos conectar. Uma das minhas frustrações era exatamente não ter perguntado, e você falou agora, que eu ia perguntar exatamente isso, seu Aparecido, das conexões com o poder público, com a academia, que é o que você falou agora. E antes de ontem nós fizemos aqui o encontro do café. Fizemos o manifesto da cafeicultura e chamamos isso de a Carta de Fortaleza. A gente mostra o manifesto do desafio da produção da cafeicultura diante das mudanças climáticas, da mudança de comportamento do consumidor. E isso é um movimento que a gente está fazendo para o Nordeste todo. Nosso presidente do Sistema OCB
é signatária, a OCB Unidade Nacional é signatária desse documento, com mais 13 instituições de peso fazem parte dessa carta de Fortaleza. A gente quer levar isso para o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, queremos levar isso para o Ministério de Desenvolvimento, do Desenvolvimento, para o Ministério da Agricultura, para que a gente possa trazer recursos para a cafeicultura, recursos para o cultivo protegido. Esse é o futuro, as fazendas urbanas, periurbanas, tem tecnologia, temos como fazer isso. Nós precisamos mobilizar emendas parlamentares e recursos novos para a pesquisa e para o desenvolvimento, para a gente dar uma repaginada na forma como nós produzimos dentro do agro do Ceará. Então isso aí está à frente desse movimento todo. Na área da saúde também, a parte de pesquisa clínica, desenvolvimento de fármacos, montarmos em Fortaleza um grande polo de capacitação em saúde. Tudo isso a gente tem discutido como inovação e a gente vai colocar isso na pauta nos próximos 2, 3 anos. A gente vai ver o resultado disso aparecer, impactando positivamente as nossas cooperativas e indiretamente ou diretamente os usuários Coisa dela, boa, que é a Manfredo. população. Parabéns, parabéns. Seu Aparecido, eu vou sair um pouquinho agora do cooperativismo e eu vou para a tese de negócios e gestão de um modo geral. Eu sou muito apaixonado, meu amigo, pelo papel do líder. Sempre falo isso. O líder, ele é o verdadeiro disseminador da cultura dentro das estruturas empresariais, governamentais, seja elas quais forem. Cooperativismo, sistemas, tudo. E eu não falo só do líder máximo, eu falo das lideranças em si, dentro das unidades de produção e tal. E a gente está aqui de frente, eu estou aqui diante de um dos maiores líderes que eu tive contato nos últimos tempos, que é o senhor. Gabriel. E eu lhe conheci agora, faz 1 hora. Mas eu não tenho a menor dúvida de lhe dizer isso. O senhor é um dos maiores líderes que eu conheci. Não vou dizer, eu tenho medo de superlativos. O melhor, o pior, não gosto disso. Mas eu colocaria aí... O senhor é um cara muito especial, com uma história muito bonita. E eu não posso lhe perguntar o seguinte. O que é que o senhor acha de liderança? Como é o seu jeito de liderar, de inspirar? O papel da liderança, ele tem um espaço e uma necessidade muito grande dentro do cooperativismo. A OCB Nacional vem investindo forte nos gestores das cooperativas, nos aspectos de transformar todos eles nessa liderança, porque eu entendo que liderança é aquela que busca valorizar as pessoas e dá oportunidade às pessoas de se apossarem do conhecimento. Tá certo? E aí, então, a OCB está investindo muito nesse aspecto. E quando a gente fala de jovem, a gente está buscando o jovem para o cooperativismo, mas a intenção é que esses jovens do futuro sejam uma liderança preparada, já que conviva com o cooperativismo com essa preocupação de estar olhando sempre o todo. Porque não é simplesmente de dizer que eu fui um bom presidente de cooperativa. Se eu sou líder, eu preciso falar que eu deixei a cooperativa pronta para cuidar da tua história, da sua vida. E que nesse caminho venha as lideranças naturais que estão lá. E os jovens, é muito importante que eles se preparem para isso. Se prepare o jovem para assumir essa mola do desenvolvimento, sabe o que é o cooperativismo? No sentido de desenvolver um trabalho onde as pessoas sejam colocadas
o ponto máximo. A produção é importante, tudo é importante, mas para mim, você como pessoa, eu considero um ponto máximo. O resto é consequência. É. Eu conheci muito isso do Paulo Freire, ele falava muito nisso, em termos de liderança, e o papel que a liderança tem de transformar. E transformar esse mundo num mundo onde a gente possa ser mais feliz. E transformar esse mundo onde a paz possa reinar mais. Então, o cooperativismo, com a sua liderança, tem esse papel forte nesse momento. E o Serviço Nacional tem comitê de mulheres que está criando, tem comitê de jovens, as organizações estaduais estão todas preparadas para trabalhar nisso daí, e buscando de fato que essas novas lideranças, seja a liderança feminina, seja a liderança jovem, trabalhem o sistema cooperativismo, envolvendo uma palavrinha que você colocou aí, ESG. A gente precisa trabalhar de tal forma, pensando num universo um pouco maior. Não precisamos construir algo destruindo o outro. Nós temos que entender que está no DNA do cooperativismo essa preocupação com o mundo. Porque ele está preocupado com a felicidade das pessoas e ninguém vive com felicidade num mundo péssimo. É preciso viver num mundo que as pessoas sejam o que tem de mais importante dele. Programa Inovação e Negócios, especialíssimo hoje, direto da PEC Nordeste 2025, que é a maior feira do agro do Norte e do Norte e Nordeste, a maior feira do agro indoor do Brasil, com uma oportunidade muito única da gente entender e baseado em números e a filosofia desse setor, que é o cooperativismo, que impulsiona o nosso Brasil, recebendo dois caras incríveis, que é o Manfredo Lins, que é gerente de inovação da OCB aqui no Ceará, e este líder inspirador, tá? Que é o seu Zé Aparecido dos Santos, seu Aparecido, que é o superintendente do sistema OCB aqui no Ceará, que é a organização das cooperativas do Brasil aqui no Ceará. Parabéns pelo belíssimo trabalho, pelo belíssimo espaço aqui na PEC Nordeste destinado às cooperativas. E me perdoe que eu agora vou correndo, que eu já vi um bocado de comidinha boa ali, eu estou morrendo de fome. Um grande abraço a todos, até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Inovação e Negócios. Oferecimento. M7 Soluções Financeiras. Multipossibilidades para você. Best Senior. Plano de saúde para você. 44 anos mais.